A minha escalação para o jogo contra a Bolívia pelas eliminatórias. O Brasil vai a campo pela última vez nas eliminatórias, sob o comando de Carlo Ancelotti nessa próxima terça, quando enfrentará a Bolívia na altitude. Nesse vídeo eu vou mostrar qual time que eu mandaria a campo para esse jogo contra a Bolívia, tendo como base, obviamente, os jogadores que estão à disposição e os testes que o Ancelotti precisa fazer antes dos próximos amistosos dos próximos meses. Afinal, a ideia o mais rápido possível é a gente ter um grupo formado para começar a trabalhar esse grupo pensando na Copa do Mundo. Antes, queria dizer que esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo SofaScore. No SofaScore você não perde resultado, horário de nenhuma partida do mundo. Confere por lá classificações e estatísticas, tudo isso de maneira completa, na palma da sua mão e o melhor de tudo, de maneira gratuita. Você pode também baixar o SofaScore e ter acesso a tudo isso que eu falei agora, escaneando esse QR Code, apontando a câmera do seu celular ou então clicando no primeiro link da descrição. Ontem o Brasil venceu, convenceu, jogou muito bem contra o Chile. Tudo bem que o adversário é o último colocado das eliminatórias, mas o Brasil venceu, não sofreu gol, não sofreu finalizações praticamente e foi o dono do jogo no Maracanã. Com esses 3 pontos conquistados, com o 3-0 sobre o Chile, o Brasil subiu para a segunda colocação das eliminatórias. O que já é muito bom se a gente levar em consideração que há pouco tempo a gente estava ali quase que entre os que não iriam se classificar de maneira direta. Então agora, o próximo desafio do Brasil, que é também o último desafio das eliminatórias, vai ser nessa terça-feira, quando o Brasil vai visitar a Bolívia na altitude pela última rodada. E é um jogo que tem tudo para ser muito mais difícil do que foi o jogo contra o Chile. Porque, querendo ou não, no jogo contra o Chile já não brigava por mais nada nas eliminatórias. E é uma seleção bem abaixo, bem fraca. Nem se compara com aquela seleção que nós vimos com Alexis Sanches, Eduardo Vargas, Cláudio Bravo, Valdívia. Enfim, não é mais aquele mesmo time. Hoje o Chile é muito mais frágil. E por que o jogo contra a Bolívia vai ser bem mais difícil? Porque além de, obviamente, nós jogarmos na altitude, que é sempre muito complicado, tem também a questão da competitividade. Essa última rodada para o Brasil não vale nada. Para a Bolívia, vale a vida. Porque a Bolívia ainda briga com a Venezuela por uma vaga para a Copa do Mundo, a vaga da repescagem. A Venezuela nesse momento está na frente. Então a Bolívia precisa ganhar do Brasil se quiser ficar com essa vaga da repescagem. Por isso que vai ser um jogo mais complicado, porque a Bolívia não vai só se defender, vão com certeza ir para cima do Brasil também. Vamos lá então para o time que eu mandaria a campo pensando nos testes e nesse duelo contra a Bolívia. Vamos lá, começando pelo goleiro. No goleiro eu não mexo. O goleiro continua com o Alisson, que foi bem nos 3 jogos até então da era Ancelotti. Bem seguro. Na lateral direita eu vou manter o Wesley. E o porquê que eu vou manter o Wesley? Primeiro, achei que ele fez um bom jogo contra o Chile, tá apoiando mais, se soltando mais, e querendo ou não, o Wesley até esteve presente em outras convocações. Mas agora é a primeira oportunidade que ele tem de verdade de ter uma sequência. Porque até então ele era convocado, mas o titular vinha sendo o Wanderson. Agora é a oportunidade que ele tem pela primeira vez de ser titular em 2 jogos consecutivos. Na zaga eu não vou mexer. Eu até tinha falado para vocês que para o jogo contra o Chile eu manteria o Alex Sandro na zaga, mas agora, já que o Ancelotti colocou a zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães, então eu iria com eles até o final da data FIFA. Uma dupla de zaga segura e que precisa se entrosar cada vez mais. Aí sim, na lateral esquerda, eu faria a primeira mudança, que é uma mudança necessária. Colocaria o Caio Henrique na vaga do Douglas Santos. Mas calma que isso não tem nada a ver com o Douglas Santos ter ido mal ou algo do tipo. Muito pelo contrário. O Douglas Santos foi muito bem ontem contra o Chile. Foi bem na marcação, foi bem na construção no campo de ataque. Enfim, não tenho o que criticar o Douglas. Só que o Caio Henrique também está sendo convocado pelo Ancelotti numa primeira vez. Então, o Douglas Santos já teve a oportunidade dele, foi testado, e agora eu acho que o Caio Henrique que tinha que receber também uma oportunidade entre os titulares, para que depois o Ancelotti possa avaliar, ao final da data FIFA, como que foi o rendimento de cada um. Acho que seria interessante o Caio Henrique ganhar uma chance. No meio-campo, obrigatoriamente já temos que fazer uma mudança, porque o Casemiro acabou levando o 3º amarelo, tá fora do jogo contra a Bolívia, tá suspenso. O substituto natural dele é o Andrei Santos.
Ele, inclusive, entrou no jogo contra o Chile, mas teve uma atuação bem burocrática. Vamos ver se agora, começando a partida desde o início, se o Andrés Santos se solta mais e consegue ser aquele jogador mais próximo do que nós vimos em muitos momentos no Vasco, na seleção de base e principalmente no Strasbourg na temporada passada. Vamos ver se ele se solta e consegue dar conta de comandar esse meio-campo sem a presença do Casemiro. Ao lado dele, vou manter o Bruno Guimarães, porque na minha cabeça faria mais sentido você testar o Casemiro com o Andrei do que o Andrei com o Bruno. Nesse caso, como o Casemiro já tá fora, aí eu mantenho o Bruno Guimarães, que fez um bom jogo contra o Chile. Só não vou colocar aqui dois meio-campistas que são diferentes, que não jogaram no time titular no último jogo, para você ter pelo menos uma base. Porque mesmo que a Bolívia seja um adversário mais frágil, é um jogo na casa deles também, complicado, e o Bruno Guimarães vem tendo sequência, é uma boa manter ele entre os titulares e testar, no caso, o Andrei. Aí no ataque eu promovo algumas mudanças. O Rafinha de camisa 10 eu mantenho. O Rafinha foi muito bem jogando de 10, de articulador, no jogo contra o Chile. Daria uma sequência para ele nessa posição. Outro que eu daria uma sequência seria o Martinelli. O Martinelli é um cara que já foi convocado várias vezes para a seleção e em geral não jogava, porque na posição dele tinha Vinícius Júnior, tinha Rodrigo. Então agora está sendo uma das poucas vezes que nós temos a chance de ver o Martinelli ter uma sequência. Então contra a Bolívia ia querer ver mais dele. Agora, na ponta direita e para a camisa 9 eu mudaria no time. Na direita eu sacaria o Estevão. O Estevão foi bem contra o Chile, fez seu primeiro gol com a camisa da seleção, é um cara que está em alta. Só que eu gostaria de ver como que o Luiz Henrique se comporta, como que ele se sai, começando entre os titulares. Porque até então o Luiz Henrique, desde quando era convocado na época do Botafogo, ele sempre entrou no decorrer dos jogos. Foi assim contra o Chile, jogando fora de casa, foi assim contra o Peru, num jogo que fizemos em casa, que ele entrou, fez gol, deu assistência. Então assim, gostaria de ver como que o Luiz Henrique se sai, começando um jogo mesmo, e não pegando já o adversário cansado. Para mim é um cara que foi muito bem contra o Chile, tem muita força física, muita velocidade, e foi muito bem mesmo nesse último jogo, inclusive deu 2 assistências que poderiam ter sido 2 gols. Agora, vamos ver se entre os titulares ele mantém o mesmo rendimento. Tô ansioso para ver isso. Agora, para a camisa 9, como o João Pedro, para mim, não fez um jogo tão brilhante contra o Chile, e querendo ou não já teve uma chance, eu queria agora testar o Caio Jorge. É um jogo que para o Brasil, como eu falei, não vale nada. Então você testar o Caio Jorge, dar uma sequência para o Luiz Henrique, testar o Andrei, testar o Caio Henrique, para mim é o mais indicado. Porque aí quando chegar no mês de outubro, vamos ter outra data FIFA, vamos ter amistosos contra Coreia do Sul e Japão. E nessa próxima data FIFA, grandes chances de Vinícius Júnior voltar, Rodrigo voltar. Então a hora de testar é agora, para a gente começar a montar um grupo pensando na Copa. O mais rápido possível ter um grupo definido para começar a trabalhar esse time e as variações. E outra, depois nós vamos ter uma outra data FIFA em novembro. Então, a hora de testar, na minha visão, é agora. E aí, eu queria saber de você aqui nos comentários, qual seria o time que você mandaria a campo? Não se esqueça de colocar a sua opinião aqui nos comentários. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!